Esse ano o tema proposto para a nossa igreja é o tema anual Tomando a Sua Cruz, baseado em Lucas, capítulo 14, o verso 27. E a reflexão dessa noite é justamente sobre os versículos, os versos que antecedem essa palavra de Jesus, esse desafio aos seus discípulos. E por isso também o tema desta pregação, embora a reflexão esteja baseada sobre o convite para a festa, a bodas messiânica, quando falo sobre o sofrimento, perseverança e recompensas, pensando em cada um de nós como os discípulos de Cristo, porque quando nós assumimos o convite para nos assentarmos à mesa com Cristo, precisamos reconhecer de que é uma vida de sofrimento, de negações, de recusas, uma vida onde precisaremos ser perseverantes no nosso chamado, na nossa vocação que nós recebemos do Senhor, porque muitas vezes nós seremos tentados a olharmos para trás, a largarmos a mão do nosso arado, mas, sobretudo, um chamado, uma vida de uma grande recompensa. Uma recompensa eterna, que não está ligado a nada neste mundo, mas que todos nós receberemos. Nós que confiamos e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, receberemos na sua vinda. Por isso, sofrimento, perseverança e recompensas eternas. Abra comigo então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 16 a 24. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 16 ao verso 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, declare misericórdia, Senhor. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: saí depressa para as ruas, becos da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, fale conosco nessa noite, que esta palavra encontre lugar em nossa alma e que por meio do Teu Espírito Santo sejamos iluminados e que haja edificação em nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Quando nós recebemos um convite, seja para uma festa de aniversário, para a celebração de um casamento, o convite, na verdade, ele representa o profundo sentimento ou até mesmo a consideração que aquela pessoa que está nos convidando sente por cada um de nós, sente por mim, sente por você. E quando nós recebemos um convite como este, dificilmente nós iremos rejeitar este convite, a não ser que estejamos em uma viagem, ao menos que sejamos impossibilitados por uma enfermidade ou qualquer outro compromisso,
como um convite para uma festa alegra o nosso coração. Hoje mesmo, pela manhã, após o culto, recebi um convite para mais um aniversário que acontecerá em fevereiro. E eu gosto de celebrar, eu gosto de festejar. E quantas pessoas, jovens e adolescentes, já ouvi dizer que muitas vezes até falsificam convites de uma festa ao qual não foram convidados. Já ouvi dizer em Minas, porque aqui no Distrito Federal isso não acontece, mas em Minas, pastor, jovens entravam em festa, nos casarões, os bagageiros, os automóveis. Eu vou entrar no bagageiro porque assim ninguém vai me ver. O desejo de estar presente numa grande celebração, o qual não foi convidado. E aqui nós estamos diante de um convite revestido de um profundo sentimento de amor, em que Deus sinaliza o seu desejo de ter com Ele, cada um de nós, na eternidade, e por meio do seu Filho, o noivo, convidou a tantos que já se foram, já passaram de gerações anteriores e continua a nos convidar para o seu banquete, que será oferecido a todos aqueles que aceitarem se assentar à sua mesa. Mas para esse convite nós veremos em alguns instantes que muitos estão recusando. É o tipo de convite que as pessoas fogem. Muitas pessoas estão fugindo desse tipo de convite. E é o convite do Senhor para cada um de nós. Mas o que me chama a atenção é que pelos nossos pecados nós não deveríamos ter sido convidados para esse banquete. Não somos merecedores. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras sempre nos impulsiona a uma direção oposta à vontade de Deus. E justamente sobre isso, sobre esse pensamento, esse contraponto, o apóstolo Paulo declara: aquilo que eu desejo fazer eu não realizo, e o que eu não quero realizar eu acabo fazendo. É uma luta que acontece dentro de cada um de nós. Mas também a graça foi derramada sobre a nossa geração e o convite foi estendido a cada um de nós. E se você é nova criatura, você pode se sentir um privilegiado e honrado, porque o seu nome está nessa lista, o seu nome está no livro da vida, e nós iremos participar deste banquete. Mas o grande desafio que nós temos enquanto o Senhor não volta, é de nós mantermos a nossa firmeza, a nossa conduta, em meio a uma geração mergulhada no pecado, mergulhada em frieza, uma geração que não acredita mais em verdades absolutas, mas que possamos proclamar a verdade do Evangelho, da graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos nos levantar nessa geração e mantermos a nossa postura como luzeiros neste mundo. Porque se você não está na condição daqueles que serão convidados, porque você já se considera dentro da festa: pastor, eu já faço parte deste banquete, porque eu aceitei um dia o meu convite. Você está do outro lado na sua função de como os mensageiros sair levando essa mensagem de salvação aos sedentos, aos famintos. Eu me recordo no Antigo Testamento, se você puder abrir comigo, o segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, o verso 3 ao verso 10, e depois o verso 13. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi
e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. E olha o verso 13: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Mefibosete representa cada um de nós. E quando nós vemos aqui no capítulo 14 de Lucas, o verso 16, nós encontramos Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. O rei Davi é um tipo de Cristo, porque Davi, as suas falhas terrenas, os seus erros, a sua carnalidade, mas Jesus, representado pelo rei Davi, estava apontando para um rei eterno, um rei sem mancha, um rei sem pecado que viria. E nós, como Mefibosete, fomos deixados, nós somos esquecidos. E a palavra de onde ele estava morando, aquela pequena cidade, Lodebar, que significa sem pasto, não era uma região de escassez. E por isso muitos cantores do meio gospel, quando vão cantar e compor canções que falam sobre Lodebar, falam sobre o lugar do esquecimento, porque era o tipo de lugar onde as pessoas não queriam ir, não queriam morar, não queriam conviver. Era uma terra improdutiva, terra do sofrimento. E para lá esse menino ele foi criado ali depois do seu acidente, quando aos 5 anos ele caiu na correria após a morte de seu pai e seu avô, e ele ficou aleijado. Um aleijado, de acordo com a lei, não poderia assumir como rei, e ele foi esquecido. E mais de 20 anos depois, Davi, gracioso, como Jesus é gracioso, como Jesus é cheio de amor, como Jesus declarou aqui no verso 16, e convidou a muitos. E Davi então decide convidar Mefibosete para que ele fosse trazido de Lodebar e fosse colocado à mesa. E o texto, a narrativa que nós lemos, faz a seguinte declaração: que Mefibosete comia na mesa do rei. É para este banquete que o Senhor está a nos convidar, para a sua mesa. Para quanto tempo? Para toda a eternidade. É um convite maravilhoso, e nós precisamos aprender algumas lições importantes, então, que essa narrativa nos traz. A primeira lição importante: precisamos abandonar as nossas desculpas, porque foram dadas muitas desculpas para o dono daquela festa. Veja comigo a partir do verso 18. Mas todos a uma começaram a excusar-se, começaram a dar as suas desculpas. E aqui no verso 18, um diz que comprou um campo e precisava ver. No verso 19, o outro diz que comprou juntas de boi e precisava experimentar. No verso 20, uma outra desculpa: casei-me e portanto não posso ir. Mas algo nos chama a atenção, não diferente dos dias de hoje. Jesus estava justamente chamando essa atenção dos ouvintes daquele tempo para essas desculpas, como dizem em Minas, esfarrapadas, que estavam sendo dadas.
Porque aqui o primeiro, na sua desculpa, diz que havia comprado um campo e precisava vê-lo. Ora, quem compra um campo, quem tem coragem de gastar uma boa quantia com um campo, com um terreno, sem antes verificar, sem antes avaliar? Era uma desculpa. Quem antes compra uma junta de bois para depois apenas experimentar ou ver o trabalho daqueles bois no arado do campo, uma desculpa. O outro disse: não posso ir porque estou casado. Ele poderia levar a sua noiva, a sua esposa. Uma outra desculpa. Na verdade, Jesus está chamando a nossa atenção para o fato de que há em nossa vida uma atração pelos deleites que nós gostamos e a nossa carne deseja. E portanto, nessa noite eu não sei aquilo que te prende, eu não sei quais são os altares ou deuses que você tem se curvado na sua vida, mas o Senhor tem nos chamado essa noite para que possamos derrubar os altares que foram erguidos. Honra, glória apenas ao nome de Jesus Cristo, que caia todas as desculpas que nos impeçam de termos uma vida e um relacionamento profundo com o Senhor. Quantas pessoas querem viver a vida distante de Cristo? Me lembro de um jovem certa vez que me disse há anos atrás, eu chamei para uma conversa, ele disse: pastor, por favor, não me ligue, não me chame mais para uma conversa, um aconselhamento, eu quero viver a minha vida. Eu sei que o Senhor vai orar por mim, mas pastor, não se preocupe, porque um dia eu voltarei para a presença de Deus. Passamos a semana e eu sei que no início do ano fazemos as nossas promessas. Esse ano eu vou ter a minha devocional todos os dias. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou ser mais consagrado, eu serei fiel ao Senhor. Esse ano eu vou deixar de falar mal das pessoas. Aleluia, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vou segurar as minhas palavras. E basta passar o primeiro mês do ano, a gente já começa a experimentar da nossa velha natureza. E começamos a dar as nossas desculpas. Aquele que deseja ser um discípulo do Senhor precisa está disposto a viver uma vida de renúncias e não de desculpas. Todos então, do verso 18, o verso 19 e o verso 20, deram as suas desculpas. Nós, portanto, precisamos abandonar tudo aquilo que nos impede. Eles deram essas desculpas numa esperança, num desejo de que talvez o convidado, aquele que estava convidando, o dono daquele banquete, daquela festa, pudesse em um tempo futuro garantir um perdão. Olha, lembra aquela vez que você me convidou para aquele banquete, mas você recebeu a minha escusa, eu não pude participar, porque eu tinha as minhas obrigações. Então deram as suas desculpas, e muitas vezes assim nós vivemos, assim nós fazemos. Precisamos priorizar o reino de Deus sobre todas as coisas, porque se assim não agirmos, seremos comparados como foi comparado o povo de Deus no Antigo Testamento, aqueles que faziam para si cisternas rachadas, cisternas rotas, que não tinham condições de segurar e de manter a água. E quando o povo sedento ia para aquela cisterna rachada, à procura de água, não encontrava água. E quando nós vivemos essa vida de desculpas, de distanciamento da vontade de Deus, de negligência espiritual, somos comparados àquelas pessoas do Antigo Testamento que cavaram cisternas rotas. Precisamos ter uma postura diferente. E muitas vezes nós desejamos o sucesso, nós desejamos o reconhecimento, a estabilidade financeira, e justamente são muitas dessas coisas que acabam sendo o motivo do nosso fracasso, do nosso distanciamento, e saímos do centro da vontade de Deus. Em Mateus 6,24, o Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 1 João 2,15 nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não
está nele. Precisamos andar em verdade e abraçar o convite, aceitarmos esse convite maravilhoso do Senhor. E se você tem andado a sua vida dando desculpas, mesmo sentindo o seu esfriamento, continua dando as suas desculpas para Deus, para as pessoas. É um tempo, uma noite de reconciliação, de nós repensarmos a nossa vida diante de Deus. Segundo princípio, aceite esse convite com urgência. Muitas vezes, quando nós recebemos um convite virtual, que hoje também está na moda, você recebe no seu WhatsApp um convite virtual. E a pessoa diz assim: você precisa confirmar a sua presença até o dia, e coloca a data. Precisamos aceitar o convite com urgência. Por que deixar para depois? Por que deixar para amanhã? Olha o verso 21. Voltou o servo e contou tudo isto ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: saí depressa para as ruas, becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E olha o verso 22, depois disse o servo: Senhor, feito isto, como ordenaste, ainda há lugar. Ainda há lugar. Um convite que não pode ser deixado para o amanhã, porque nós não temos a certeza do nosso amanhã. A nossa vida é como um vento, um sopro que passa. E quando nós vamos ao cemitério, por exemplo, nós chegamos ali de frente para uma lápide, podemos observar, e quantas vezes eu vou caminhando ali até o local do sepultamento, e vou passando, olhando o nome daquelas pessoas, a data do nascimento e o ano de morte. Eu não sei se você prestou atenção, mas em alguns lugares, o ano do nascimento, traço o ano da morte. E algumas vezes fui levado à seguinte reflexão: como a nossa vida é curta, a nossa vida é resumida a um traço, a um pequeno traço, que separa o nosso ano do nascimento o nosso ano de morte. A nossa vida passa como um sopro. Você que já é adulto, consegue lembrar da sua infância? Parece que foi no dia de ontem, tudo passou tão depressa. E Cristo então está falando sobre um convite que precisa ser aceitado com uma certa urgência. Não sabemos o dia do amanhã. O próprio Senhor disse que Ele virá como um ladrão, não podemos prever, por mais que tantas pessoas querem tentar acertar o ano da vinda do Senhor, porque olham para as guerras, rumores de guerra, as tragédias naturais e começam a dizer: olha, Jesus vai voltar no ano tal, não podemos prever, mas certamente Ele virá. Precisamos aceitar o seu convite. Talvez você esteja aqui nessa noite, se sente afastado. Talvez o seu coração esteja disperso, uma mente dividida, a alma dividida. E essa noite o Senhor tem convidado a você a voltar para este lugar, para essa mesa. Porque há lugar, lembra que no versículo 16 ele diz: há lugar para muitos. Há lugar para você, para a reconciliação. Independentemente da vida que você esteja levando, o Senhor te chama nessa noite para um concerto. Ele te convida essa noite para que você possa descer à casa do oleiro, e na casa do oleiro eu e você podemos ser trabalhados, podemos ser moldados pelas mãos do grande e poderoso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há pecados que Ele não possa remover e nos constranger a uma vida de mudança. Quando nós olhamos para Cristo, o seu sacrifício, somos levados a entender a profundidade deste grande amor. Por isso precisamos deixar algumas prioridades de lado. Precisamos deixar aquilo que nos embaraça e correr com perseverança essa carreira que nos foi proposta,
para que possamos nos encontrar com Cristo Jesus. Verso 22, ainda há lugar. Hebreus 4:7, nós encontramos assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Marcos capítulo 1, verso 18, nós encontramos o seguinte texto: e logo deixaram as redes e seguiram-no. Quando os discípulos, que ainda não eram discípulos, mas foram convidados para seguirem após Jesus, receberam o convite, imediatamente eles abandonaram o barco, as redes, deixaram para trás o pai, a mãe, os amigos, os familiares, para atenderem o chamado, porque é um chamado de urgência. O Senhor nos convida essa noite. O Senhor nos convida a nós retornarmos, quem sabe seja essa a sua situação, retornarmos ao primeiro amor. Pastor, eu não sei aonde eu tropecei, não sei aonde eu caí, eu não sei aonde eu me permiti me encontrar afastado do amor de Deus, mas nessa noite eu quero retornar. Diante dessa palavra eu reconheço a minha fragilidade, a minha pequenez, eu quero retornar à presença, eu quero me assentar nessa mesa. Ainda há lugar para todos nós. E o princípio terceiro e último, nós temos uma recompensa, que é o banquete celestial. Olha o 23 e o 24. Respondeu o Senhor aos seus servos: saí pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. É interessante que no verso 23 nós encontramos essa expressão, obriga-os. Mas o sentido aqui não é o uso da força, porque seria uma contradição nós encontrarmos na palavra de Deus, ou nas próprias palavras de Jesus Cristo, obrigando alguém a segui-lo. Então essa expressão é melhor traduzida por constranja-os, convença-os. O que Jesus estava dizendo na verdade é que os servos precisavam mostrar àquelas pessoas de que valeria a pena participar daquele banquete, valeria a pena estar assentado àquela mesa. Porque muitos já haviam recusado o convite. Jesus veio para os seus, mas os seus o haviam rejeitado. E ele então, o Filho de Deus, abre essa porta da salvação para nós que estávamos longe, mas somos recolhidos por sua graça, nós somos recolhidos pelo seu amor. E ele nos garante e nos dá o direito de também sermos chamados filhos e filhas de Deus. Pelo seu sangue, pela sua morte. E o apóstolo declarou: o amor de Cristo nos constrange. O amor que nos constrange. Quando nós pensamos a morte de Jesus, tudo aquilo que Ele fez por nós, somos levados e precisamos ser levados a essa vida de reflexão. De que existe essa recompensa, uma recompensa eterna. Talvez você termine a sua vida neste mundo. Eu gosto muito de enfatizar sobre isso, porque muitas vezes já me deparei com pessoas, com adultos, com adolescentes, jovens frustrados, porque o discurso é: pastor, eu vejo a bênção de Deus sobre a vida de determinada pessoa, eu vejo Deus agindo, Deus realizando, Deus operando, Deus fazendo milagres, respondendo oração, e na minha vida nada acontece. Mas é muito perigoso quando nós somos extremistas e dizemos que nada acontece conosco, porque o Senhor tem nos dado a provisão, o nosso sustento, o pão nosso de cada dia. O Evangelho não pode ser resumido apenas nas conquistas, nos bens que iremos adquirir nessa vida. Jesus já declarou em Mateus no capítulo 6 que tudo dessa vida, as traças vão corroer, os ladrões podem roubar, mas aquilo que nós ajuntamos no céu, aquilo que tem valor eterno, as maiores expressões,
os maiores acontecimentos, as tragédias globais, tudo que estamos vivendo e tudo aquilo que ainda podemos viver como igreja, isso não pode nos abalar, não pode ser arrancado de nós. E é sobre essa recompensa que Jesus está dizendo. Então ele disse: tragam os aleijados, os coxos, tragam aqueles que estão pelos caminhos. Entendemos que ele está falando sobre os gentios que foram trazidos para perto. O muro foi quebrado, já não existe separação. O banquete está preparado. Precisamos, portanto, apenas nos assentarmos a essa mesa. Mas prosseguindo, olha o verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmão e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser o meu discípulo. E esse aborrecer aqui, no sentido de você jamais colocar alguém acima de Cristo, acima das coisas espirituais. Não inverter os valores. Porque muitas pessoas têm o costume de colocar o outro, o pai, a mãe, o namorado, o esposo, a esposa em um patamar, e aquilo se torna um Deus em sua vida. Então ele está dizendo: se você venera, se você tem consideração por uma outra pessoa acima de mim, acima do meu poder, da minha graça, você não é digno de mim. Me recordo de um jovem que vivia em um país onde o cristianismo ainda é severamente perseguido. O pastor Davi mencionou isso pela manhã. Onde a igreja é perseguida. E aí um missionário que trabalha nessas organizações que atuam no meio da igreja perseguida encontrou esse jovem recém-convertido. E ele disse: fui rejeitado pelo meu pai, pela minha família, porque agora eu pertenço a Cristo. O direito que eu tinha herança já não tenho mais. Perdi todas as coisas pelo meu amor a Jesus. E aquele missionário, aquele pastor, disse então àquele jovem: por que você então, diante de tudo que você perdeu, já que você não tem mais nada aqui, por que você não vem comigo para o Brasil e você viverá uma vida livre? Livre de tudo, livre das perseguições, livre da humilhação, e lá você começa tudo de novo. Ele disse: eu agradeço o seu convite, mas eu aprendi que eu preciso ainda me manter neste lugar, onde eu sou perseguido, porque a perseguição mantém o meu amor aceso por Cristo Jesus. Abrindo mão da sua própria vida, porque ele não queria negar o seu Senhor. O que nós precisamos abrir mão. E por isso o verso 26 diz: se alguém vier a mim e não aborrece o pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser o meu discípulo. E aí Jesus começa uma narrativa falando sobre o preço de segui-lo. E no verso 30 ele diz, a respeito do homem que havia começado a construção de uma torre, ele diz assim, dizendo, verso 30, este homem começou a edificar e não pôde acabar, falando sobre a vergonha de alguém que deseja seguir a Cristo, mas pelas pressões, as suas paixões da carne fazem com que essa pessoa se distancie daquele desejo inicial do primeiro amor. Não pôde acabar, se distanciando do Evangelho. E o verso 33, assim pois todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Ainda que o seu nome esteja escrito no livro da vida, isso não significa que eu e você tenhamos uma desculpa para não sermos servos fiéis, servos negligentes. Precisamos manter a nossa fidelidade, precisamos demonstrar Cristo através de nós, por meio de nós. Você nessa noite talvez ainda esteja na dúvida, pastor, eu não tenho certeza de que eu irei me assentar nessa mesa, eu não tenho convicção que o meu nome está escrito neste livro da vida.
Jesus Cristo está essa noite, por meio do Espírito Santo, dando a você também a oportunidade deste convite maravilhoso, dizendo para você: há lugar para você nessa mesa. É uma noite, portanto, de reconciliação. Quem sabe você precisa essa noite aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Apocalipse 3:20 nos diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração. E quem pode abrir essa porta é uma pessoa: você. Se você decidir abrir a porta do seu coração para que Cristo venha reinar em sua vida, Ele vai entrar em sua vida, Ele vai cear com você para todo sempre. Que convite maravilhoso. Diante dessa palavra eu convido você a fechar os seus olhos, porque esse hino que nós vamos cantar, que letra profunda ele nos traz. Porque diante dos dilemas da vida, diante das nossas frustrações, diante talvez de um sentimento de fracasso ou até de solidão, de uma vida em trevas, muitas vezes não sabemos a quem recorrer, não sabemos o que fazer. E este hino é um convite profundo, que nos diz: deixa o Salvador com o seu amor te ajudar. Deixa o Salvador com o seu amor te guiar. Abre o seu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Como que está a sua vida? Como que está o seu coração? Você que já foi convidado para esse banquete, disse o seu sim. Você está ansioso na expectativa da volta do Cordeiro, da volta de Cristo. Você percebe em sua vida, quem sabe, uma frieza espiritual, uma mente cauterizada pelo pecado. E essa noite você está reconhecendo: Senhor Jesus, salva-me. Eu sei que eu estou contigo na eternidade, eu sei que eu me assentarei contigo àquela mesa, mas eu não quero ser sufocado pelas pressões desse mundo. Me ajuda, Senhor. Nessa certeza, nesse desejo sincero, nós vamos cantar. E em seguida eu quero fazer aqui um desafio, um apelo, orando por nossa vida nessa noite.